Na guerra, insisto, do Vietnã, os Estados Unidos perdeu 58 mil homens, né, em 20 anos. Em 20 anos, aqui no Brasil, morreram 152 mil brasileiros e brasileiras em apenas 7 meses. Então vamos pegar essa reflexão que eu fiz até questão de anotar, e hoje o Jair Bolsonaro disse que a pandemia foi superdimensionada, 152 mil mortos, né? E ele finalmente recebeu, quase depois de um mês, o ministro da Saúde, e por apenas 1 hora. Então, eu queria pensar essa questão do Bolsonaro em Nuremberg, não podia ser o 25º acusado ou não? É a minha pergunta de interrogação, né? Vem através do livro do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, um paciente chamado Brasil. Esse é o título do livro de alguém que estava, portanto, no centro, no olho ali do furacão, né, como ministro da Saúde e com contato constante com toda a equipe governamental. E aí vamos pensar a ação do Bolsonaro, né? Eu vou citar as páginas, até para não ter qualquer dúvida. A página 60 e 61, ele diz que a leitura que o governo tinha até então era da conspiração chinesa. E vou voltar outra vez a essa questão, que é a leitura de Donald Trump. Ou seja, copiaram a leitura norte-americana aqui para o Brasil. Vale lembrar, sem nenhuma base fundamentada. Não havia base nenhuma. Era uma mera ação do aio, né, de obediência em relação ao amo. O amo Trump, o aio Bolsonaro. E eles insistem muito nisso. Na página 60 a 61, ele lembra o ministro Mandetta, ou então o ministro, que no dia 18 de março, no Twitter, Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, e que o Bolsonaro queria designá-lo embaixador do nosso país nos Estados Unidos, olha o absurdo, tuitou: quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave e expor, tendo desgaste mais que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Ponto. Bem, evidentemente que isso criou um seríssimo problema e corretamente a Embaixada da China respondeu. Mas perceba que ao invés de construir uma política de enfrentamento à pandemia, né? Ou seja, não era só uma epidemia, mas era uma pandemia, havia a tentativa de ideologizar o problema, como se ao ideologizar o vírus, chamando entre aspas de vírus chinês, resolveria o problema. Mas Bolsonaro, portanto, não estava querendo enfrentar a questão, pelo contrário, queria transformar isso numa batalha ideológica. O ministro Mandetta faz inúmeras referências e eu vou citar algumas delas aqui no decorrer desse nosso encontro. Vamos lá então. Na página 128, e faço questão de citar as páginas para não pairar qualquer dúvida, né? Diz ele: as reuniões ministeriais, diz o ex-ministro, ignoravam simplesmente o que estava acontecendo. Ele diz, uma imagem impressionante, página 128. Já no Palácio, as reuniões ministeriais continuavam seguindo o mesmo roteiro, ignorando a crise sanitária. Não se discutia, ignorava. E as pessoas, havendo todas as notícias do mundo inteiro, né, daquela montanha, ignorava, não tocava na questão. Vale lembrar, o próprio ministro, então o ministro diz, na Espanha se colocavam corpos em rinques de patinação, porque não havia caminhões frigoríficos, vocês lembram disso, né? Suficientes para dar conta da quantidade de cadáveres, né? Uma imagem impressionante. Continua ele, já no Palácio as reuniões ministeriais continuavam seguindo o mesmo roteiro, ignorando a crise sanitária. Paulo Guedes, exaltando as qualidades que atribui a si mesmo. E aí vai listando os ministros. Estava ignorava, simplesmente esquecia do que estava, não falava, nem tocava no assunto. Bem, aí sempre quando fazia referência, por exemplo, na página 129, ele foi à TV num pronunciamento a 24 de março, vamos recordar, né? Chamando pela volta à normalidade, ele era contra o isolamento, né? O Bolsonaro, e isso levou à propagação do vírus e aos 152 mil óbitos, que a responsabilidade principal é dele, por isso que ele deveria estar em Nuremberg, é a pergunta que eu faço a você, se é o 25º acusado. Ele, naquele pronunciamento, a 24 de março, chamando a normalidade, disse que o que ele sabia da doença era que o vírus chegou e breve passará, e fez referência à gripezinha, a um resfriadinho, né? Isso no dia 24 de março, vocês podem conferir, tem no YouTube. Bem, o autor lembra, faz uma série de menções aqui, na página 132, depois de muita luta, o então ministro da Saúde conseguiu
apresentou um cenário, né, elaborado pelo Dr. Júlio Croda, diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, que previa 180 mortes caso o país não adotasse as medidas necessárias de distanciamento social e padrões rígidos de higiene e pobreza. E aí tem vários cenários. Um outro cenário, desde que tivesse adotado certas medidas, podia ter 60 mil, 80 mil óbitos, e um cenário, vamos chamar assim, mais otimista dentro dessa tragédia, que falava em 30 mil óbitos. Apesar de desenhar todos esses cenários, né, o Bolsonaro, segundo o ministro, então o ministro Mandetta, quando ele procurava, não havia meio de poder conversar com o presidente, que se recusava a falar com o ministro da Saúde. Vou citar textualmente, vamos lá. Pedi, inclusive, que providenciasse uma tela qualquer na sala dele, Bolsonaro, para que eu pudesse plugar meu pendrive cheio de números e gráficos que o ajudariam a entender a situação. Mas era sempre, abre aspas, agora não dá, fecha aspas, abre aspas, outra hora você passa, fecha aspas. Ele nunca viu os números do Ministério da Saúde, nunca aceitou sentar comigo para ver a realidade que o seu governo estava para enfrentar, né? Aí, segue, página 136. Para ele, diz o autor, Mandetta, para Bolsonaro, portanto, a paralisação das atividades econômicas era um golpe dos governadores para inviabilizar seu governo e causar uma convulsão social. Portanto, se recusava a ouvir o ministro da Saúde e transformava o vírus numa batalha político e teológica. Continua o autor, né? Agora vamos à página 144, né? Estou citando só algumas passagens, vale a pena ler o livro. Na página 144, ele começa a mostrar que o Osmar Terra, aquele que diz que teria 1000 mortos só com o coronavírus, que era uma espécie de H1N1, né? Começou a trazer uma série de médicos. E ele cita aqui uma série de médicos que foram chamados pelo Osmar Terra para fazer, entre aspas, vamos dizer assim, a cabeça do presidente da República, né? Dizendo que a cloroquina era a solução, né? Inclusive ele chamou, diz assim, vou ser bem textual, foi nesse dia que percebi que ele estava convocando por conta própria, quem estava convocando Bolsonaro, pessoas alinhadas à política que ele achava adequada, que era a defesa da cloroquina e da abertura da economia. Durante essa ligação, comentei que soube que ele havia chamado a doutora Ludmila Ajar, que é goiana e médica do Hospital Sírio-Libanês, para uma conversa. Ele falou, abre aspas, eu mandei puxar a capivara dessa Ludmila e não gostei muito do que vi não. Eu prefiro um pessoal mais alinhado com as nossas fezes. Fecha aspas. Bem, primeiro chamado a doutora Ludmila, que tem um currículo, um belíssimo currículo, uma grande profissional, de puxar a capivara. A capivara se puxa de bandido, né? Essa não é a linguagem também de presidente da República, é a linguagem de marginal, e a doutora Ludmila merece respeito. Na página 147, ele começa a atacar a China e dizer que ele acreditava na teoria de que a China tinha inventado a pandemia, de que o embaixador chinês estava aqui para derrubá-lo e que esse mesmo embaixador havia sido promotor dos protestos de rua, olha a loucura, em 2019 no Chile contra o presidente Sebastião Pinheira e tinha trabalhado para que Maurício Macri perdesse a eleição na Argentina. O embaixador chinês era um agente para desestabilizar a direita na América do Sul e promover a volta da esquerda e ninguém tirava isso da cabeça dele. O coronavírus era parte do plano. Portanto, notem que ele só, a todo momento, era só tentar, né, de todas as formas, ideologizar. E não enfrentava, não ouvia o ministro, não apontava as necessidades de medidas sanitárias que era possível tomar e, consequentemente, o número de mortes não parava de aumentar porque ele fomentava o não uso na máscara, né, a quebra do isolamento social e ao uso de remédios, especialmente da cloroquina, absolutamente inadequados para combater o coronavírus, como toda a comunidade científica internacional já tinha demonstrado e também os especialistas brasileiros. Continua o autor na página 150 a 152, é uma coisa inacreditável, eles tentam fazer uma propaganda, olha, eu vou ler um trecho um pouquinho longo, peço licença de todos vocês. O Weingarten, que é o chefe da Secretaria de Comunicação, me olhou e disse que aquilo era um absurdo, que ele ia montar uma campanha publicitária a partir de doações realizadas de graça por artistas,
artistas, cantores, jogadores de futebol, etc, etc, etc. Tempos depois, a SECOM apresentou 3 peças, pilotos do tipo Pra Frente Brasil, um negócio ufanista, passando a mensagem: vamos juntos para essa guerra, vamos vencer essa batalha, corrente pra frente. Isso tudo com musiquinha verde e amarela na cara, e bandeiras. Era uma coisa completamente diferente do que eu tinha pensado. Era quase como se pegasse a doença para fazer uma promoção do espírito coletivo do brasileiro como uma publicidade de Copa do Mundo. E por quê? Porque o Mandetta queria uma campanha oficial para explicar quais os cuidados que a população queria tomar. E o chefe da SECOM, de acordo com ele, queria fazer uma campanha ufanista de Copa do Mundo. Pra frente Brasil, corrente pra frente, vamos vencer essa batalha. E aí, diz ele, argumentei na página 151 que não poderiam fazer a campanha daquele jeito, pois seria um equívoco tratar a pandemia da Covid-19 do ponto de vista nacionalista e otimista. E aí queria depois, o Weingarten, de acordo com o Mandetta, dinheiro, recurso do Ministério da Saúde. O Mandetta falou, não, né? Negativo, vocês não falaram que ia ser gratuito? Mas não vai rolar gratuito, precisa pagar. Aí disse, eu respondi, bom, se precisa pagar, tem que licitar. Se tem que licitar, eu não recebo nenhuma campanha vinda daí, porque não fui eu que licitei. Bem, aí deixou bem claro, e só para vocês verem, ouvi o que eu tinha a dizer, nunca pedi um dado, nunca procurou saber de nada do que se passava na minha pasta, simplesmente, notem, desprezava toda e qualquer informação do Ministério da Saúde, né? E no meio dessa situação, e morrendo gente, ele passa a ameaçar o Mandetta, o Bolsonaro. E diz o seguinte, lembra naquela saída do Palácio da Alvorada? Abre aspas, Bolsonaro falando, a fala dele não chegou ainda não, a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele, que a minha caneta funciona, não tenho medo de usar a caneta nem pavor, e ela vai ser usada para o bem do Brasil. Olha, a coisa de marginal, a hora dele não chegou ainda, vai chegar a hora dele. O que é isso? Essa é uma linguagem de um presidente da República para ser o ministro da Saúde em plena pandemia? Mas veja como é que nós vamos fechar esse assunto. Ele merece ou não ser o 25º em Nuremberg? Vamos lá então. Ele várias vezes, Paulo Guedes, tentou esperar que o ministro da Economia, né, o Mandetta, esperava que o Paulo Guedes tomasse alguma atitude, ministro da Economia, puxa vida, né, que absorve vários ministérios, planejamento, trabalho, indústria e comércio, comércio exterior, etc, etc. Mas, diz ele, Mandetta, ele estava conversando com o Bolsonaro, o seu ministro da Economia jamais teve a curiosidade de pegar o telefone e ligar para o Ministério da Saúde para entender as nossas posições sobre a pandemia. Silêncio absoluto, nada. E diz ele, né, ele diz, só o Roberto Campos Neto é que me liga preocupado, os outros simplesmente não estão nem aí do que em relação a tudo o que está acontecendo. A página 172, ele resolveu mudar a bula do remédio do coronavírus, ele, Bolsonaro, diz ele, fiquei extremamente incomodado, a pauta era cloroquina e notei que já haviam providenciado o texto de uma sugestão de decreto, o Bolsonaro queria mudar a bula do remédio para incluir a Covid-19. Negócio inacreditável. Parece aquelas experiências de eugenia da Alemanha nazista. Negócio inacreditável. Ele queria pegar o remédio e mudar a bula e incluir a Covid-19. Ele, Bolsonaro, o obtuso, o parvo. Inacreditável. Bem, vamos em frente. Na página 186, ele relata o ministro Mandetta que estava sendo seguido, tudo indica. Diz ele, falou só que comeria um sonho na padaria. Todos riram. Não entendi por que razão ele me falou que iria para uma padaria comer sonho. Então fui embora dali para a coletiva. Aí ele descobriu. Eu entendi o motivo daquela visita. Ele foi justamente, olha aqui, enquanto isso o Bolsonaro saiu do palácio e foi até uma padaria que fica justamente a 2 quadras da minha casa. Era o mesmo estabelecimento onde eu tinha ido com a minha mulher comprar pão no domingo anterior. Ou seja, aquilo foi um recado para mim, diz ele, para me dizer que ele sabia dos passos da minha vida. Ele sabia dos passos da minha vida, ou seja, ele tinha colocado a inteligência do governo para seguir o seu ministro da Saúde. Olha a loucura do parvo, né, do obtuso, do mandrião que está na presidência da República. E ele relata aquele episódio de Goiás, vocês lembram, quando eles foram inaugurar um hospital de campanha, estava o governador Caiado, o Bolsonaro e Mandetta. O Mandetta ficou um pouco atrás, viu as aglomerações, evitou as aglomerações, viu que o pessoal estava sem máscara,
Então diz ele assim: Bolsonaro subiu para se encontrar com o povo e depois veio em nossa direção. Foi aquela bagunça. O presidente se destacou do tumulto que havia formado e partiu para cima do Caiado, estendendo a mão e o abraçando. E disse sorrindo, 2 pontos, agora é o Bolsonaro falando, agora sim, está todo mundo contaminado, fecha aspas, e riu. Agora sim está todo mundo contaminado, e sorriu. Então, eu pergunto a vocês com tranquilidade, ele não merecia ser o 25º acusado do Tribunal de Nuremberg, aquele que se reuniu desde 20 de novembro de 1945 até 1º de outubro de 1946?